Boa noite, minha amiga Ruth. Boa noite aos ouvintes do programa Tô de Olho. Quem tá nos acompanhando pelo YouTube e também pelo Facebook. Boa noite, meu amigo Thiago. Hoje tem bola rolando pela Copa Libertadores. Não é isso, minha amiga Ruth? Exatamente. Colo-Colo e Fortaleza. Exatamente. Colo-Colo é de onde, Do Vitor? Chile. Chile? Colo-Colo do Chile. Esse jogo está previsto para as 9 horas da noite no estádio Monumental David Arellano, em Santiago do Chile, no Chile. E para essa partida de logo mais, Fortaleza vai em busca aí da primeira vitória na competição. Fortaleza que estreou com derrota em casa para o Racing por 3-0 e agora vai em busca aí dos 3 pontos contra o Colo-Colo, que estreou com um empate fora de casa contra o Atlético Bucaramanga por 3-3. Para essa partida de logo mais, essa que será a terceira partida entre as equipes de toda a história, né? Vale lembrar que em 2022 os times já se enfrentaram, né? Com uma vitória do Fortaleza lá no Chile por 4-3. Na oportunidade, o Fortaleza se classificou para a fase mata-mata e eliminou o Colo-Colo. E se enfrentaram também na Arena Castelão. Vitória do Colo-Colo por 2-1 com gol de Juan Martín Lucero. E aí, por que eu tô citando esse nome, Juan Martín Lucero, como autor de um dos gols? Porque hoje o Juan Martín Lucero defende o Fortaleza e vai pela primeira vez enfrentar o ex-time. E mais, o Lucero hoje talvez seja o grande nome do jogo. Por quê? Porque a transferência do Lucero para o Fortaleza, saindo do Colo-Colo para o Fortaleza, não foi uma transferência em paz, digamos assim. Os times Fortaleza e o Colo-Colo e o Fortaleza brigaram na FIFA pela transferência desse jogador. O Colo-Colo alega que foi uma transferência ilegal, né? Já o Fortaleza alega que foi uma transferência legal. O Colo-Colo acionou a FIFA, mas no final das contas quem levou a melhor foi o Fortaleza, né? Ficou comprovado aí que a transferência foi legal de fato. Ele estava em final de contrato com o Colo-Colo e acabou acertando com o time do Fortaleza. E hoje o Lucero é um dos principais nomes do time do Fortaleza há algumas temporadas. Então o Lucero hoje vai ser um cara que vai ser importantíssimo nesse jogo de logo mais, né? Vamos ver aí como vai ser o comportamento. A torcida do Colo-Colo já praticamente esgotou todos os ingressos. A capacidade do estádio é de 47 mil pessoas, então devemos hoje ter um ambiente bem desconfortável para o Fortaleza, né? Porque o Fortaleza vai jogar fora de casa. Obviamente, a torcida do Colo-Colo é uma torcida grande. Colo-Colo é uma grande equipe do futebol sul-americano e vai para esse jogo de logo mais com o estádio cheio, com a pressão da torcida. E outra coisa, para esse jogo de logo mais também será importante para o Fortaleza, para que o time não se distancie dos principais adversários na briga por uma das vagas para a fase mata-mata. Porque como o Fortaleza não pontuou na primeira rodada, já o Colo-Colo pontuou, conquistou um ponto, né, com esse empate fora de casa. Então o Fortaleza vai precisar desses 3 pontos para não ficar tão distante dessa briga aí. O Fortaleza aqui é sim um dos favoritos para conquistar uma das 2 vagas para a fase mata-mata. E olha só, não vai ter só chilenos acompanhando esse jogo não, viu? Porque o Giovanni Braga mandou a participação dele aqui, eu vou botar para você escutar, tá bom, Vitor? Bora! Boa noite, minha querida Ruth Oliveira, boa noite para você, pro Thiaguinho Brito, pro Benones Lessa, pro meu grande amigo Vitor Nogueira. Manda áudio, Otávio, manda áudio, Antônio Júnior, que eu já tô aqui de olho no programa da nossa querida Ruth Oliveira. Ruth, meu bem, um abraço pra você, um beijo no seu coração, que eu já tô partindo aqui pro aeroporto, que hoje tem um jogo do Fortaleza no Chile, e o voo vai sair 6h45, tá bom? Um abraço pra você, e até amanhã. Fui! Eu já tô indo aqui pro aeroporto, senão chegar atrasado. Partiu? E ele tá já chegando lá, viu? Eu levantei até um falso contra o Giovanni, disse que ele não tinha participado hoje, mas ele mandou tão cedo, né, já que ele ia viajar, que eu nem tinha visto, mas depois eu vi. Muito obrigada pela sua participação e boa viagem. Giovanni, traga os 3 pontos pro Fortaleza, que é importantíssimo pro Lion mais tarde, esses 3 pontos, né? Pro Lion continuar aí muito vivo, né?
nessa briga por uma das vagas para as oitavas de final da competição. Para essa partida de logo mais, o técnico Vojvoda vai ter 5 desfalques certos, lesionados, tá? São eles o zagueiro Brites, o lateral direito Tinga, o volante Pedro Augusto, o meia Pochettino e o atacante Breno Lopes. Há também uma dúvida, que é o lateral direito Eros Mancuso, que sentiu um desconforto na partida contra o Mirassol e é dúvida para esse jogo de logo mais. Dito isto, quem está nos acompanhando no YouTube e no Facebook tá vendo aí a provável escalação do Fortaleza para esse jogo de logo mais, né? Mas quem tá no rádio, a gente, claro, vai falar aqui dessa provável escalação do Fortaleza. Fortaleza que deve ir no 3-5-2, que é a escalação que tem sido utilizada pelo Vojvoda nas últimas partidas, que é a seguinte, ó: João Ricardo no gol, o trio de zaga Kusevich, Davi Luiz e Tite, Iago Pikachu na ala direita, com Zé Wellison, Martínez e Lucas Sacha no meio de campo, certo? E Bruno Pacheco na ala esquerda, no ataque Marinho e Juan Martín Lucero. Esse é o time do Fortaleza de logo mais, né? E também temos aí a provável escalação do Colo-Colo, o Colo-Colo que vai aí o técnico Jorge Almiron, né, que comanda o time chileno, vai contar com o retorno do volante Tomás Alarcón. Vai com essa provável escalação num 4-3-3, o Colo-Colo que tem jogadores que passaram pelo futebol brasileiro, conhecidos aí do nosso futebol, que são o Maurício Isla e o volante Arturo Vidal, ambos passaram pelo Flamengo. Então vamos lá, o Colo-Colo vai de Brian Cortez, aí a zaga vai Maurício Isla na lateral direita, com a zaga Alan Saldívia e Sebastian Vegas, os dois zagueiros, com Eric Wimberg na lateral esquerda. O meio de campo vai com Arturo Vidal, Esteban Pavés e Cláudio Pizarro. O ataque com Cláudio Aquino, Javier Correa, olho nesse jogador, camisa 9 do time do Colo-Colo, e Lucas Cepeda, minha amiga Ruth. Pois é, Vitor Nogueira, e falando sobre Fortaleza, 2 pessoas estão saindo, né? O Felipe Jonathan e o Pedro Augusto. Exatamente. O Felipe Jonathan, ele tá em negociações com o Vitória. Ele não tem sido utilizado pelo Vojvoda nessa temporada, perdeu espaço, né? Principalmente aí com a chegada do Diogo Barbosa, e o Bruno Pacheco também vem muito bem, então ele tá perdendo espaço e o destino dele deve ser o Vitória. O problema é porque os dois times precisam correr nessa negociação. Essa negociação ainda não se sabe se será por empréstimo ou em definitivo, né? Tem o Oswaldo aí no meio de campo, que deu boas referências ao Vitória sobre o Felipe Jonathan. E o Felipe Jonathan deve defender o Vitória, se tudo der certo, tendo em vista que a janela de transferências agora termina amanhã, sexta-feira, dia 11. Então tem que correr contra o tempo. O outro jogador que tá deixando o Fortaleza é o Pedro Augusto, né? Ele não tem ainda um destino certo, mas o provável time dele é o Juventude. O provável destino dele é o Juventude, né? É outro jogador. E o Pedro Augusto também perdeu muito espaço por conta, principalmente aí da chegada do volante Rodrigo, né? Essa negociação foi fechada. A gente trouxe aqui no Tô de Olho que o Fortaleza tinha interesse nesse jogador e o Fortaleza fechou a negociação por 5 milhões. Então o Pedro Augusto tá perdendo espaço e deve deixar o Fortaleza. Vai defender o time do Juventude, que também joga a Série A do Campeonato Brasileiro. Agora vamos falar sobre o Vozão de Porangabuçu. Exatamente. Porque conseguiu um novo atacante. Exatamente. O Lelê, nessa contratação já havia sido finalizada há algumas semanas, oficializada também, só que o Lelê ainda não estreou pelo time do Ceará. Ele tem treinado com o time, mas não estreou, e hoje ele foi apresentado oficialmente como novo reforço do time do Ceará. E na coletiva, ele destacou o bom ambiente com o qual ele foi recepcionado na chegada ao time alvinegro. Vamos ouvir. Eu acho que é muito bom chegar aqui num ambiente assim, né? E o ambiente é muito agradável, todos felizes, todos juntos, e eu cheguei para somar, e essa temporada vai ser uma excelente temporada. Pois é, essa chegada do Lelê tem muito também, porque o Ceará vive um bom momento, né? Então, de fato, o clima em Porangabuçu tá bem leve, principalmente aí com a conquista do título estadual e o bom início do Campeonato Brasileiro da Série A, que é o principal objetivo do Ceará, é a permanência na elite do futebol brasileiro. Com toda certeza, Vitor Nogueira, muito obrigada pela sua participação e até amanhã. Até amanhã.